Estimado, então, o retorno da França. Você foi lá, aprendeu aquilo tudo, realmente se encantou pelo agroturismo, vamos dizer assim. E você fundou daí a Acolhida na Colônia e depois foi recebendo essas premiações, esses reconhecimentos, estimada. Então, eu dei a sorte, eu sou uma pessoa de sorte na vida, né? Fui conhecendo pessoas que me mostraram o caminho e que seguiram o caminho comigo, que eu acho que é o mais importante. Quando eu voltei da França, eu estava decidida que essa era uma atividade, que era a atividade que eu queria fazer, que era a minha contribuição, que eu queria ajudar a fazer e tal. E aí eu comecei a buscar agricultores, e aí, imagine você, eu era super novinha, formada em agronomia, que não tinha muito... Os agrônomos tinham um pouco de respeito, mas as agrônomas não muito, então nova, do meio urbano. E aí eu fui no município de Santa Rosa de Lima. Isso é no sul do estado? Mais para o sul, está 120 quilômetros de Florianópolis. E ali, alguns, na verdade, Santa Rosa foi a sede, mas alguns municípios do entorno, e reuni alguns agricultores e contei para eles o que eu tinha visto na França, o que eu achava que podia ser feito. Tinha uma sala cheia de agricultores, né? A primeira vez que a gente fez o convite não apareceu ninguém, porque vejam que são municípios essencialmente rurais de 2.000, 3.000 habitantes, que nunca ouviram falar em turismo, nunca, não tinham nenhum hotel, nenhum restaurante, então não é um tema que eles vislumbrassem uma possibilidade para eles, né? E também uma baixa autoestima tão grande, o que tem para fazer aqui? Nada. Daqui só se vai embora. É só lugar... Diminui a população toda. Só de saída. Imagina se alguém vai querer vir aqui fazer o quê? Mostrar o quê? Não tem, né? Mas, na segunda vez, a gente usou uma estratégia um pouco melhor. O padre era o vice-presidente de uma das associações, então a gente ia na missa com ele, depois da missa ele dizia, olha, tem uma menina aqui que é inteligente, fazia uns elogios, aí a população acreditava. No final das contas, a gente conseguiu reunir um grupo. E aí eu contei para esse grupo que eu tinha visto na França, né, e o que eu pensava em fazer. E aí sim, esses são os que deviam ganhar o prêmio e a estátua, porque esse pessoal, eles disseram, da região ali, né, eles falaram, isso aí é legal. Olha que era gente que já tinha tentado fumo, não deu certo, a avicultura não deu certo, mesmo assim eles tinham coragem, tiveram, né. E foram bastante empreendedores, então toparam o desafio e aí a gente foi junto aprendendo. Ali começou tudo? Ali começou tudo, 1998. A fundação da Acolhida na Colônia foi ali, então. Daí, Aí a gente começou as etapas, né, e é isso que as pessoas têm que entender também, né, que, mas vocês já estão há 10 anos e tem 5 famílias, 3 famílias, 7 famílias. É tão difícil. Um município que não tem turismo, agricultor que planta, colhe, vende e ainda não sem muita... De repente tem que organizar a sua propriedade para poder receber visitante. É tão profundo, é tão difícil. E aí convencer o turista. A ir lá, né? A ir lá. Entende? É tão difícil, é tanto esforço e tanta gente fica no caminho porque não consegue mesmo. Não é que desiste porque desiste, mas é que... todo dia uma vitória? Todo dia uma vitória. E todo dia a gente também tem que olhar para trás porque a gente desanima. Né? A gente, enquanto técnico, né? Você vai lá... Tem hora que dá vontade de desistir? Muitas. Muitas vezes. Mas aí a gente passa um dia, como a gente passou na última terça-feira. Terça-feira em Rio do Sul. Com todos aqueles... Que nós vamos falar daqui a pouco. E aí você volta cheio de energia, né? Nossa, vale a pena brigar por essas pessoas. Elas, nossa, é tão legal, né? Então eu acho que ali começou. E aí é isso, a gente vai uns anos para frente, outros anos a gente estaciona, porque não tem tanto apoio público, às vezes tem mais, às vezes tem menos. É diferenciado? A gente aqui, olha, é um dos poucos municípios que a gente tem um convênio que para ajudar no trabalho de assistência técnica, então é diferenciado, bem diferenciado, né? A gente tem a secretaria, eu vi coisas hoje aqui que a gente não vê em qualquer cidade, né? O pessoal da prefeitura, a Joana, que foi com o carro dela para o interior, com o carro dela, ela não é paga para isso, ela foi. Né? E aí também tem um pouco disso, né? Poder público, mas as pessoas também, quando se comprometem com uma causa, se comprometem. Isso é que é legal. Que é legal, né? Que motiva a gente. A história de ir embora, eu tenho que ir até Canoinhas, o pessoal da Secretaria de Agricultura, a gente te leva e te busca, não tem problema. Sabe, eu acho que é isso, se cada um faz a sua parte, né? Se cada um fizer um pouquinho, né? A gente consegue mudar um pouco, né? Mas em termos de proposta, a gente viu que em termos de campanha política, praticamente nada. Né? Você como engenheira, na área de agronomia, vamos ser sinceros, quase nada, né?
Na verdade, o que dói, sabe? Quando fala em agronegócio, sempre queria com os grandes, né? Daí eles falam. Isso aqui, e por turismo não é diferente, né? A gente teve algum apoio do Ministério do Turismo, claro, foi positivo, abriu a porta, né, para essa... E aí, em determinado momento, eles dizem pra gente, mas a gente ajudou bastante. Aí, quando a gente olha, né, a gente recebe um projeto de 100 mil para atuar em 30 municípios e tal. Não é nada, né? E aí você abre lá o portal da transparência e olha, a Associação de Bares e Restaurantes, 12 milhões num ano, a outra... Poxa, sabe? E o que vai acontecer no país? A gente tem dos 293, que agora são mais, 297 municípios no estado de Santa Catarina, quantos que a gente tem esse turismo grande? A gente tem, sei lá, 70% que são municípios essencialmente rurais, que se não for esse tipo de proposta, não vai ter nada de turismo. Não vai ter nada de turismo, nada, né? absolutamente nada. E olha, são municípios lindos que têm o que oferecer, que certamente tem quem vai querer ir conhecer. Né? Estimada, mas você teve uns reconhecimentos. Eu vi em algumas coisas aqui que a estimada Joana Pelicete me passou, que você foi eleita pela revista World Business, né? Que é um nome bonito assim, né? Uma das 35 mulheres, na época, até 35 anos de idade, com algo especial para oferecer ao planeta. Olha, é difícil falar disso daí. Eu fico super lisonjeada, mas eu acho que eles se enganaram na avaliação. O que eu gosto de falar, assim, a associação conquistou. Talvez, como eu tive a participação no início, acabo aparecendo muito nisso, né? O prêmio, na verdade, é para os agricultores. É deles, o reconhecimento é deles, porque foram... Para mim, tudo bem, eu fui lá, propus, se eu fosse embora, tudo bem. Mas essas famílias que tiveram a coragem, morando em um município que não tinha asfalto, que não tinha telefone, que não tinha sinalização, que não tinha, às vezes, nem banheiro, ainda tiveram a coragem, né? E eles é que dão exemplo, é que fazem isso. E montar essa estrutura para receber o turista, tudo isso, né? Então, acho que esses prêmios todos que eu recebi, alguns foi a própria entidade, é tudo fruto de um trabalho coletivo e não meu individual. Mas, sim, é importante, eu acho, por exemplo, eu comentei durante a visita em Rio do Sul, há um ano atrás, a TAM apoiou a Acolhida na Colônia, a gente foi lá e eles fizeram um filme sobre a nossa história, todos os voos para o mundo, durante um mês, passou o nosso videozinho. Olha só, é uma associaçãozinha tão pequena. Que ótimo, né? E os nossos agricultores estão sendo conhecidos. Então, assim, tem coisas que são muito bacanas e que... E essa ONG também recebeu prêmios da ONU, né? E do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? A gente recebeu, então, o primeiro prêmio que foi bem importante foi o Prêmio das Nações Unidas, esse da ONU em 2005. E existe as metas do milênio, que são 8 metas. A Acolhida na Colônia foi reconhecida por contribuir em 4 metas. Né? Então, que foi uma... Ou seja, de novo, né? Uma experiência que é tão pequenininha, mas está contribuindo para o país ser menos desigual, ser mais sustentável, que é bacana. A gente recebeu esse do Ministério do Desenvolvimento Agrário logo na sequência, do Ministério do Turismo, da revista da editora Abril, enfim, a gente vem acumulando alguns. Na verdade é um negócio social, né? E econômico. É importante isso. É econômico-ambiental, mas é econômico. Isso aí é importante, porque se você não gerar renda hoje, o agricultor precisa... Está na iminência de deixar o campo. Então, é importante porque traz, sim, renda para as famílias. E aí, o nosso visitante, quem está assistindo o programa, a decisão de visitar os agricultores só tem a ganhar. Né? Isso é que é importante, porque você vai ter um final de semana ótimo, um almoço ótimo, comida saudável e, além de tudo, você está contribuindo para que esse agricultor esteja lá no ano seguinte, produzindo a tua comida e no outro ano, e que o seu filho se estimule a continuar. E recebendo o turista. Claro, que é o agroturismo. Todo mundo tem. E falando nisso, então, essa estada em Rio do Sul, vocês visitaram 3 comunidades ou 3 localidades que já estão encampando esse projeto de receber, vamos dizer, essa acolhida na colônia. Então, que é o agroturismo, na verdade, preparando a sua localidade para receber o turista, é isso? Isso mesmo, é diferente. Vocês estiveram lá na última terça-feira no sítio Weber, lá do Orlando e da Neuza, no Cantagalo. Nossa, que Fala um pouquinho. Delícia. Que lindo, né? Eles são, primeiro assim, muito bacana porque é muito próximo, né, do centro da cidade. Então essa coisa do rural e do urbano, que hoje em dia não tem mais o muro que tinha antigamente. Separava, né? Hoje as coisas têm relação, isso é importante. Mas que, assim, uma propriedade que tem uma preocupação com a questão da natureza, são produtores orgânicos, né? Um capricho, uma organização.
e um atendimento, sabe, de você receber um abraço daquele que você vai pensando, pô, que bom que eu tô aqui. Um abraço com amor, com carinho, com carinho, respeito, né? felicidade. Então, assim, muito legal, eles têm o foco num primeiro momento, trabalhar com o turismo pedagógico, porque a gente entende que a gente tem que começar pelas crianças, né? Então, a oportunidade, aí as professoras que estão nos assistindo, né, de sair da sala de aula, sair dos muros da escola, né? A gente estava conversando, muita gente não sabe o que se produz aqui, olha só, né? Então, e a maioria não sabe mesmo. Não sabe, nem sabe. Adulto, né? Nem as crianças. Então, assim, de ultrapassar, é o desafio que a gente está fazendo para as escolas serem parceiras desse projeto, levar os seus alunos, né? E não é só uma visita, é desenvolver projetos que valorizem a agricultura, que valorizem, em vez de ficar estudando coisas dos livros de outros lugares, vamos estudar o nosso lugar, né? A nossa... Então, lá é uma propriedade maravilhosa, a gente tomou um café, né, da colônia aqui, especial, um suquinho de morango e os morangos orgânicos, aquele que você pode dar uma lavadinha e... Esse não tem nada de agrotóxico, eu tô limpinho, né? Nada. Que coisa maravilhosa. É uma satisfação. Né? E estiveram também lá na Maria Regina e no Daniel, na Valada São Paulo. Também a gente foi bem acolhido lá, uma propriedade também bem organizada já. E lá é bem interessante porque eles têm ainda também essa proximidade com o centro, né? Eles têm uma área de mata nativa e eles também têm reflorestamento próximo. Então, a ideia é que a gente possa, com o olhar do agricultor, né, mostrar qual é a diferença, porque a gente está vendo hoje o pinus, o eucalipto tomar conta, né, da paisagem. É necessário, né? A gente tem que sempre fazer a crítica com cuidado, mas também é uma ameaça. Né? Não tem dúvida. Bem grande, forte. Bem então, grande. assim, quando a gente vai lá embaixo da mata, que a gente fica 5 minutos observando, né, as folhas, a qualidade do solo embaixo, compara com o outro. O cheiro do verde. O cheiro, os passarinhos né? aqui, os passarinhos lá. Então, que a gente também consiga, a partir disso, trabalhar com as crianças, né, essa diferença, a importância da mata nativa, se cada um plantar uma árvore, né, e cuidar dessa árvore, quem sabe plantar mais de uma, enfim, então a gente lá, né, vai fazer um trabalho mais por essa... E estiveram também na terceira visita, que foi na Maristela e no Edelim, na Serra Taboão. Nossa, também é difícil porque aí isso aqui é o legal, é uma casa diferente da outra. Com situações bem diferenciadas. Muito legal, então essa também é muito bacana, eles trabalham com produção de mel, tem a abelha africana, né, que é o mel que a gente consome normalmente, mas também tem as abelhinhas nativas que não tem ferrão, que a gente pode abrir e ver a colmeia. Eles têm uma casa do mel, então você conhece todo esse processo produtivo, pode comprar o mel lá. E a gente descobriu uma coisa muito legal, que eles fazem vassoura. Né, todo o processo artesanal eles plantam, né, e colhem a palha e fazem a vassoura. E é muito legal, assim. Então, enfim, eu sou muito suspeita porque eu sou apaixonada. Você é apaixonada aí. Mas, olha, eu passei um dia delicioso. Eu aposto que a maior parte das pessoas daqui do município não conhecem, ó, estão perdendo. Nós vamos no nosso intervalo. E depois do nosso retorno, você vai falar se essas 3 propriedades, que devem estar já muito preparadas, e outros talvez vão se preparar, estão preparados para receber o turista. Entendeu? O turista às vezes quer se hospedar na colônia. Ele quer ficar na casa. Depois do nosso fundo do baú. Na verdade, o pequeno agricultor é o que se ferra, né? Porque os grandes que estão lá no Mato Grosso, não sei onde, esses caras são beneficiados porque estão envolvidos lá em Brasília junto. E daí eles estão no Congresso Nacional, com deputados representantes, ou como deputados, inclusive, Sim. como senadores. Sim, e daí eu quero que o senhor saiba que não é aquele lá que aguenta a nação em pé. Porque aguenta a nação em pé é o pequeno agricultor. É o pequeno agricultor, Porque se o pequenininho colher 10 sacas de feijão, o que ele faz? Ele bota na carrocinha dele e vem na cidade vender porque precisa do dinheiro. E o grande não, se ele colhe 1000 sacas lá, ou 10.000 sacas, ele estoca e espera preço. Se não der, ele queima ou ele bota fora. Ele tem o dinheiro para se manter. Isso, coisa e o pequeno não. Aí outra que o pequeno paga o financiamento dele. Pequeno nem que ele venda a última vaquinha do pasto ou o terreno, ele vai lá e paga. E o grande não. O grande fica devendo, o governo perdoa e vai indo, né? E vai indo, né? E vai indo, A maracutaia é sempre a mesma, então? Sempre a mesma. 15 anos depois que a gente começou a acolhida na colônia, hoje a gente tem casos concretos de agricultor que morava num município de 2.000 habitantes, que não tinha turismo, que não tinha nada, que tinha uma propriedade, que estava na iminência de migrar, de sair, e que hoje vive bem e ganha dinheiro com o turismo.